Muito boa noite, minha amiga, meu amigo, minha irmã e meu irmão. Que felicidade, que coisa linda, divina e maravilhosa. São 19 horas em Natal e a Web Rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra, né? E estamos 19 horas, nosso irmão Rony já chegou, nossa irmã Marlene. 19 horas é o horário do programa Estação da Luz e hoje, num momento muito interessante, muito fraternal, porque o nosso irmão Rodney nos trouxe de Roldão a nossa querida irmã Marlene, que essa semana mandamos para ela um vídeo e ela se emocionou, porque lembrou, viu, Rodney, muito do papai dela, que era nordestino aqui de Campina Grande, na Paraíba. Aí foi manga, jabuticaba, mangaba, essas coisas todas que ela do tempo de infância foi muito interessante. Foi um dos momentos mais belos da minha semana passada. Mas o que eu quero falar que a Web Rádio ela tem um apoio institucional da Casa Espírita de Emanuel, do Pronto Socorro Espiritual Fabiano de Cristo, do Pronto Socorro Espiritual Maria do Pão, do Grupo Caritativo São Francisco de Assis e, lógico, do Movimento Espírita aqui do Rio Grande do Norte. E hoje a nossa irmã Marlene, junto com o nosse irmão Rodney, eles vão falar um tema muito interessante, que é justamente a família como trampolim para o amor. É isso, dona Marlene. Muito obrigado pela sua vinda. Aqui quase uma nordestina. Não foi por pouco, né? Mas que não faltou pai para isso, né? Boa Exatamente. noite, querida. Boa noite, muito boa noite a todos aí dessa terra maravilhosa. É um prazer enorme estar com vocês. Que Jesus nos ilumine e que nos ajude para que juntos possamos melhorar o nosso mundo, o nosso país, né, a nossa cidade, nossa família. Muito bem, você tocou no assunto isso, muito importante, a família. Espero que hoje a gente possa saborear esses ensinamentos, que a família ainda é a célula maior da nossa sociedade, seja material ou Sim, espiritual. Meu amigo Rony, você já é de casa, meu amigo, é como a gente diz aqui, um cadeira cativa. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença Ok. aqui na nossa rádio, nos enche de muita alegria, meu querido. Tá. Desculpa só de chegar um pouco atrasado, porque realmente, às vezes a conexão da internet nos prega umas peças. É real, isso não se preocupe não, que é independente da nossa vontade, né? A internet, infelizmente, tem dessas coisas, né? Mas tudo bem. Mas, como a gente sempre fala, é uma rádio, nós somos uma web rádio, uma rádio espírita, e começa justamente com o Evangelho, começa com a prece. Rony, eu ia fazer uma leitura preparatória. Você tem aí algum livro assim que possa fazer um Pão Nosso, alguma coisa aí perto de você que possa fazer uma leitura preparatória? Porque eu tinha falado com a nossa irmã Marlene para ela fazer a prece e o Evangelho. Se você não Uhum. tiver, não tem problema nenhum não. Eu posso fazer o seguinte, Marlene, oi, eu faço a leitura, Rony faz a prece e você faz o evangelho. Pode tá ser ok. assim, porque a gente divide todas as tarefas. Muito bem. E eu quero, como mensagem inicial, tem um livro aqui que é um livro que é muito importante na minha vida. Chama-se Caminho Espírita, de Chico Xavier, Jornada do Bom Combate, Espírito Diverso. É uma mensagem, inclusive, do nosso querido André Luiz, porque há 33 anos atrás, quando eu encontrei a esposa, ela me presenteou com esse livro. Não esse, mas um outro que nós tínhamos, né? Mas está bem velhinho já. E o item 7 diz assim: não perca. E André começa assim, pela pena abençoada de Chico: não perca a esperança. Há milhões de pessoas aguardando recursos de que você já dispõe. Não perca o bom humor. Em qualquer acesso de irritação, há sempre um suicidiozinho nos campos de nossas forças. Não perca a tolerância. Há muita gente a tolerar você naquilo que ainda tem de indesejável. Não perca a serenidade. O problema pode não ser assim tão difícil quanto você pensa. Não perca a humildade. Além da planície, surge a montanha. E depois da montanha, aparece o horizonte infinito. Não perca o estudo. A própria morte é uma lição. Não perca a oportunidade de se vir ao semelhante. Hoje e amanhã, você precisará do concurso alheio. Não perca tempo. Os dias voltam, mas os minutos são outros.
não perca a paciência. Recorda a paciência inesgotável de Deus. André Luiz, pela psicografia abençoada de Francisco Cândido Xavier. Meu amigo Rony, nos presenteie com a verve através da prece, da solicitação amorosa de autorização a Jesus de Nazaré. Ok. Eu gosto quando você coloca lá no ar, assim, aquela imagem do Cristo, né? Que é grande... Mas hoje eu estou, infelizmente, É? sem a televisão. Mas Mas... vamos botar a imagem da web rádio, E... que fica melhor. Pronto, maravilha. Eu convido a todos, você que está acompanhando pela rádio, você pelas redes sociais, juntos nesse momento possamos elevar o nosso pensamento ao alto, ao nosso Pai, Criador, de amor e de esperança, a esse irmão tão carinhoso, que sempre está atento a tudo que acontece aqui na Terra, sempre nos amparando, nos trazendo boas vibrações amorosas, mas precisamos estarmos sintonizados com Ele. Não adianta o Cristo emanar tanto amor, tanta paz, tanta serenidade, se os nossos corações e mentes estão refratários para a recepção das graças dos céus. Que você, meu amigo, minha amiga, possa parar um instante e refletir que nós precisamos estar ligados com o Pai e com o nosso irmão maior. Ele é o nosso modelo e guia. Outros modelos terrenos estão sujeitos ao fracasso. E Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Que esteja conosco de sempre, que assim seja. Graças a Deus. Belíssima prece. Muito boa as suas indagações, né, com relação à nossa possibilidade de evolução na Terra. E aí, minha amiga Marlene, o que é que você trouxe? O que é que você pensou, como diz um amigo nosso aqui, do Evangelho para saborearmos nessa noite? Eu peguei aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 6, tem um item aqui que é do Espírito da Verdade, Havre, 1861. É um texto bem curtinho que diz: Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que a suplicam. Seu poder cobre a terra e por toda parte, ao lado de cada lágrima, põe o bálsamo que consola. O devotamento e a abnegação são uma prece contínua e encerram um profundo ensinamento. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender esta verdade, em vez de reclamar contra as dores, os sofrimentos mortais, que são aqui na terra o vosso quinhão. Tomai, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará a tranquilidade de espírito e a resignação. O coração bate melhor, a alma se acalma e o corpo já não sente desfalecimento, porque o corpo sofre tanto mais, quanto mais profundamente a palavra estiver no espírito. Eu acho que essa mensagem é totalmente adequada à nossa fala de hoje, porque nós estamos aqui fazendo sim a vontade do Cristo. Nós estamos fazendo a vontade de Deus, que é o aprendizado. Olha o final da mensagem. O coração bate melhor, a alma se acalma
e o corpo já não sente desfalecimentos, porque o corpo sofre tanto mais, quanto mais profundamente abalado estiver o espírito. Então, nós temos nas nossas mãos a cura para as nossas dores, o alívio para as nossas. Sofremos porque nós não conhecemos. E, infelizmente, o que as pessoas menos se propõem é buscar o conhecimento. Então, o que nós estamos fazendo aqui juntos agora, nesse instante, é aprender. Eu fui preparada por anos ao aprendizado. Eu busquei incansavelmente o conhecimento. E hoje a minha função é passar esse conhecimento. E que essas pessoas, que as pessoas que estão ouvindo, os ouvintes, que absorvam e deixem plantados na alma esse conhecimento e gradativamente exercite a prática em suas vidas pessoais. Esse é o alívio do sofrimento, o conhecimento na prática. Não adianta a gente ouvir palavras bonitas, não adianta a gente achar muito bonito tudo que a gente lê, se nós não colocamos em prática na nossa vida pessoal. Então, eu acho que foi bem propício a mensagem do Evangelho. Com certeza, como diz um amigo nosso, foi escolhida pela espiritualidade, né, que preparou com muito carinho, né, meu amigo Rony, essa passagem em que ele fala que se a gente quiser, o modelo e guia nunca falha, né, como você disse, né? Tá ali, o evangelho nunca falha. A gente é que pode derrapar, mas Jesus e o evangelho jamais, né, querido? É verdade. E, inclusive, antes de entrar no ar, eu estava pensando, como o tema é família, eu estava pensando assim, quando o anjo anunciou a Maria, as mulheres sempre são mais abertas para atender às vontades de Deus, né? E o próprio José deu uma, né, Deu uma aquela derrapada. derrapada, né? Tipo assim, puxa vida, e agora? Mas ele acabou seguindo, né? Então, ele traduz um pouco do comportamento do homem, né? Que as mulheres estão mais envolvidas, né? No trabalho do Cristo, né? E graças a Deus eu tenho verificado uma mudança muito grande nos homens também. Há muitos anos atrás a gente via só as mulheres evangelizando os seus filhos, e hoje já tem participação até de homens, né, na evangelização, na condução. Então, digamos assim, nós começamos a entender que nós trabalhamos de forma colaborativa, como todo o universo é colaborativo. E a gente só tem a ganhar, né? Porque a gente evolui muito nesse sentido. A gente não pode ter vergonha de trabalhar nossos sentimentos, nossas emoções, né? Já não vale mais aquela questão que o homem não chora. O homem se emociona assim, isso é muito para lutar, faz muito bem para a alma, né? Então, eu acho que a humanidade caminha realmente para um objetivo muito bonito, e a experiência na família dá todo esse apoio para a gente começar. É o alicerce, né? É o alicerce da construção. Tem um amigo meu que diz assim, a família é o alicerce e também é a cobertura. É meio exagerado, isso não só o Boa, alicerce, mas a boa, cobertura também, né? boa. Porque ela é de fato de direito tudo. É isso, a família, apesar dos pesares desse mundo muito agitado, minha amiga Marlene, ainda é esse alicerce, como falou o nosso irmão Rodney, como falou o nosso irmão também a cobertura de toda a evolução nesse planeta em que nós estamos, de provas e expiações, querido? Sim, olha, Tavares, o alicerce que está sendo estruturado, na verdade, né? Porque a mudança da sociedade, as mudanças que nós estamos passando por essa transição, por essa transformação do planeta, está em cada família. Por isso que a família foi colocada, eu costumo brincar de castigo. Estava todo mundo correndo, ninguém ouvia mais o pai,
e um corre atrás de um carro, o outro corre atrás da casa, e todo mundo correndo, hipnotizados pela tecnologia, como se tivesse uma grande, imensa caverna cheia de tesouros, e todo mundo desinvestado correndo. Aí a Deus falou, meu Deus, onde é que vai esses meus filhos? Aí ele falou, já de castigo todo mundo. Nós vamos mudar o planeta, então vamos parar para pensar qual é a melhor forma de mudar esse planeta. E o início é a família. Tanto que a família foi colocada frente a frente, novamente, com pais trabalhando dentro de casa, com mães trabalhando dentro de casa, filhos estudando dentro de casa, seja criança pequena, seja criança pré-adolescente ou adolescente, não importa, todos ficaram na mesma condição. Os confrontos foram diversos, separações aumentaram, suicídios adolescente e da infância aumentaram. Então, tudo isso é a grande transformação, mas Tivemos um probleminha aí de vídeo com a nossa irmã Marlene. esse grande ensinamento, essa grande oportunidade que é o Espiritismo, que nos esclarece. Eu costumo dizer, Tavares, que hoje eu não sei se eu sou psicóloga espírita ou espírita psicóloga, porque é tudo muito parecido. O nosso espiritual tem que se transformar. O nosso intelectual tem que ter como base, como alicerce, o espiritual. E o aprendizado, eu aprendi a ouvir o meu familiar, eu aprendi a pensar no que a pessoa falou para depois refletir, depois responder. Nós pararmos de confrontar e de querer que tudo seja do nosso jeito. Então, com certeza, a família é o alicerce. Muito bem. Rony e Marlene, o Rony falou do homem, né? Levando a José. E eu pensei aqui no meu avô, nos nos pais, que não beijavam a gente, porque era uma coisa de homem não chora, né? Aquele negócio, olha, bata na rua, porque se chegar apanhado, apanha aqui, apanha lá e apanha aqui. Aquele negócio. Então, hoje modificou. Seria quase que inconcebível imaginar, mesmo com o aumento de algumas possibilidades equivocadas, uma família trabalhando, estudando dentro de casa. Quando todo mundo saía, quer dizer, o ponto de casa era um encontro que não era encontro, porque cada um ia para o seu quarto e quase as pessoas não se viam. E essa prisão, como falou a Marlene, ajudou. A pandemia, ela nos ajudou muito mais, tirando a questão das pessoas que tiveram que largar os seus corpos através da desencarnação, mas ela ajudou muito mais o planeta do que, de fato, direito possa vir a trabalhar. Saindo um pouquinho do tema, daqui a pouco a gente volta, família como trampolim para o amor, Rodin, e depois Marlene. Bom, Tavares, seguinte, o Dineu, boa noite, Dineu. O que eu acho é o seguinte, nós estávamos acostumados a correr pela vida material. A gente esqueceu que dentro da nossa família a gente tem o maior tesouro, né, que um ser humano pode ter, é a sua própria família. Então, é ali que a gente começa o nosso treinamento antes de fazer alguma coisa lá fora. E eu lembro, assim, que teve uma palestra do Dr. Alberto Almeida, que ele falou assim, tenta lembrar de famílias numerosas, décadas atrás, que só tinha um banheiro na casa, e aí a gente era treinado a ter que ter paciência esperando quem já estava lá dentro. Então a gente tinha alguns treinamentos, né? Quando a gente vivia com uma família mais numerosa, nós tínhamos mais lutas, né? Os pais tinham umas lutas bem mais pesadas, mas havia uma união. E agora a gente vê assim que as famílias estão mais reduzidas e um pouco mais individualistas também, né? A gente ainda não chegou àquela capacidade de
eu amar o meu filho e ter essa mesma noção que esse amor que eu tenho por meu filho, eu tenho um compromisso de amar o filho do vizinho, o filho de outra pessoa da outra quadra, de ter esse mesmo olhar, né, de amorosidade também pelos filhos dos outros e também pelas pessoas. E a gente acompanha, assim, os depoimentos de conhecidos e às vezes as queixas, né, que levaram uma vida toda vestindo, que sempre tem essa frase, né? Eu vesti a camisa da minha empresa por X tempo, X anos, doei muito tempo da minha vida por essa empresa e fui mandado embora. Então se cria um momento de decepção, de depressão, mas e essa mesma vontade que você tinha pela empresa, você não tem com a sua família também? Que você possa se orgulhar de dizer que eu vesti a camisa da minha família? Então, assim, há algumas coisas que essa questão da gente estar todo mundo junto na mesma casa, forçadamente, nos revelou algumas fragilidades, né, que nós temos. A gente prefere estar ocupado lá fora do que estar ocupado aqui dentro. E realmente é uma coisa que a gente tem refletido muito, né? E as pessoas falam, ai, eu quero voltar ao normal, mas esse normal não tá legal. Nós temos que refazer o nosso normal. Na verdade, esse normal é anormal, como já falou esse tempo atrás no programa a própria Marlene. Assim, não, olha, o normal que as pessoas estão dizendo já é anormal, porque tem muita coisa errada já, né? Então, se a gente quer um novo normal, nós vamos ter que começar agora um novo exercício depois de reflexões desse momento de parada, de procurar entender o que aconteceu, para que a gente volte de novo à rota. Nós desviamos a rota. O caminho é Jesus, o modelo e guia. Nós desviamos. Nós estamos encantados pelos apelos do mundo. Então a gente chegou na encruzilhada, a placa está dizendo, segue por aqui que é a porta estreita. Mas você consegue passar, não diz que está impedido o trânsito. Mas não. Aí tem tem lá uma estrada bonita, sem pedágio, com acostamento, e aí é larga, todo mundo vai, para ganhar tempo. Mas, na verdade, está ganhando grandes sofrimentos. E a gente tem que fazer essa avaliação. Muitas pessoas estão dizendo, estão se aproximando do final do ano. 2020 é um ano para a gente esquecer, apagar. Nossa, eu acho que não é por aí, não. É um ano para ser lembrado de forma positiva, porque isso trouxe modificações na vida de todos nós, né? Só não consegue tirar a lição quem realmente está com os olhos vendados, né? Porque, digamos assim, há um crescimento. Olha, eu vou te falar para você, eu com quase 50 anos, falta um aninho para virar dos 50, eu nunca vi tanta mobilização no bem como foi esse ano. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi tanta gente fazendo coisa errada sendo colocado para a gente ver que realmente ainda existe, está borbulhando na sociedade essas questões individualistas. É gente de cargo, de educação acima da média, humilhando o pobre do coitado, que às vezes tem muito mais tesouro do que aquele que tem posses materiais. Então tem muita coisa para a gente tirar de lição. E se a gente quer apagar da memória 2020, porque não aprendeu ainda. Você foi maravilhoso. Marlene, e aí? Então, eu estava refletindo em relação a tudo que o Rodney falou. Meu Deus, a gente pode dizer que foi um salto quântico, não tem mais volta. O que nós estávamos vivendo, na verdade, não era normal. Eu tenho o hábito de comparar que da geração dos meus pais para a geração da minha geração, eu costumo comparar de 100 anos, que nós tivemos 100 anos de impacto. Que a minha geração começou a emancipação da mulher, a liberação sexual, somente começou. Da minha geração para a geração dos meus filhos, que são dos anos 80, são 500 anos de impacto. Eu não sei se vocês conseguem entender.
A mudança foi extremamente radical. A tecnologia começou a surgir. Os filhos passaram a se expressar mais espontaneamente. Teve muitas mudanças. Meu filho beijava meu pai, no começo ele estranhou, mas depois eu percebi que ele adorava que meu filho beijasse ele. Meu filho até hoje beija o pai. Então teve essas transformações. Agora, da geração dos meus filhos para a geração dos meus 6 netos, principalmente das pequeninas, são mais de 1000 anos de impacto. Porque a inteligência delas deixa a gente boca aberta, deixa a gente estarrecido, que a gente não sabe de onde que aquelas crianças tiraram tudo aquilo. Então, essa transformação toda fez com que a tecnologia se acelerasse muito rápido e as pessoas não estavam preparadas. Por quê? Porque não houve a assimilar do conhecimento, a necessidade de aprender como educar, a necessidade da religião, seja ela qual for, mas do alicerce, da base principal, seu espiritual. Então, por isso que entrou essa pandemia, que, como o Rodney disse, veio para nos ajudar. É claro, óbvio. Eu estou aqui, eu sou do grupo de risco, e eu tomo cuidado, porque é uma doença grave. Só que olha o salto que deu a ciência. Quantas descobertas não foram feitas até agora em prol dessa vacina? Quanto mudou o hábito das pessoas no consumismo, no trabalho, né? O trabalho em casa, o home office, tudo mudou. Não vamos mais voltar atrás. A tecnologia, ela veio para colaborar conosco. Então, essa parada, essa pandemia, está nos ensinando a como utilizar a tecnologia da forma adequada. A gente ouve direto, eu recebo direto pacientes depressivos, tentativas de suicídio. Gente, vocês não têm ideia o quanto eu recebo diariamente pedido de socorro para adolescentes que estão se automutilando, que estão com tentativa de suicídio, depressão grave. É só o que eu tenho recebido ultimamente. Então, dentro da depressão, a pessoa vai ter que se voltar para dentro de si mesmo, porque a doença do século é a depressão, e diz que a cura da depressão está na própria depressão. Quando a pessoa passar a se voltar para dentro de si próprio. E hoje, esse instrumento que nós temos na mão, que é a tecnologia, ou computador, ou celular, ele nos dá em qualquer assunto que nós jogarmos no Google ou no YouTube, nos dá alternativas, que nos dá esperança, que nos dá motivação, que nos dá saída, que nos dá, que aviva a nossa esperança de continuar, que nos dá motivo para continuar, que nos alerta de alguma forma, como o vídeo que você me mandou, que me remeteu ao passado de forma tão prazerosa. Meu Deus, como era difícil a vida financeiramente, mas nós éramos felizes. Aí eu cheguei à conclusão, e meu irmão também me mandou um vídeo das brincadeiras da época da minha infância. Nunca mais vai ter brincadeiras como aquelas. Nunca mais, porque as crianças estão presas ao celular, presas em casa, é tudo cimentado, é tudo calçado, não tem mais o que tinha na minha geração, na minha infância. Então, essa pandemia, ela vai levar somente quem tem que partir. Se nós, como espíritas, sabemos que o nosso corpo físico é uma roupagem, é uma prisão. Então, o que nós vamos ter agora?
a oportunidade da libertação de várias almas, apesar de serem entes queridos de algumas pessoas queridas. Mas a libertação dessas pessoas que já cumpriram a fase delas aqui e que Deus elegeu para que voltasse para a pátria celestial. E nós aqui estamos aprendendo um novo, como diz na mídia. Então nós temos que ter esperança. E não nos voltarmos para dentro de nós mesmos somente para embotar, para ficar igual aquele tatuzinho que faz uma bolinha, sabe? Não, não é para a gente ficar igual o tatuzinho. É para a gente ficar igual o tatuzinho e voltar para dentro de nós mesmos e aí a gente olhar para frente e continuar. Muito bem, minha amiga. Nada de tatu bola, né? É que é como se chama o tatu que se enrola, né? Ó, o tatu que se enrola, o tatu bola. É muito brilhante o que você e o Rony falou em relação a tudo isso. Eu acho que esse ano tem uma pessoa que falou assim: eu fiquei na história. Eu digo, como? Eu disse, olha, eu estava vivo em 2020. Porque a partir de agora, 2020, sempre vai ser contado na história do mundo. E eu estava presente, quer dizer, eu fiz parte da história. Ele se orgulhando de estar presente e vivenciando isso. Porque daqui a 100, 200, 300 mil anos vai dizer, olha, lá em 2020 ocorreu isso. E eu estava presente, quase como uma forma de gratidão. Mas nós temos aqui perguntas que chegaram, certo? E eu queria pedir desculpa, gentilmente, e como ele é um cadeira cativa daqui, o Júnior ele vai compreender. Que foi o primeiro, até eu falei com a menina, que já tinha chegado a pergunta de iniciar, que ele mandou. Mas chegou uma pergunta aqui que eu acho muito interessante, principalmente, Marlene, porque você acabou de tocar nesse assunto. Rodney, se você puder ler, eu lhe agradeço demais. Veja aí, por favor, querida. Porque a cada dia aumenta a taxa de uso das drogas e suicídio de criança e jovem. E isso fica escondido, não é colocado em discussão para encontrar as soluções. Por quê? Solange Tavares, não é minha Cidade parente, Verde. pelo menos que eu conheça, mas possa ser. Olha, Solange, infelizmente, é o que eu falei, a falta do conhecimento. O conhecimento, principalmente para os jovens, ou para os pais, na verdade, porque a problemática é essa correria que aconteceu e que os pais... Marlene? Oi. A gente vai combinar aqui com o Tavares que quando você falar, nós mutamos o microfone para não dar microfonia, tá bom? Pode tocar aí agora. Tá, agora não dá, né? Então, o que nós temos, na verdade, atualmente, é a necessidade de uma atualização da família. A família tem que buscar recursos para se atualizar quanto à educação dos filhos. Eu atendo as crianças e os jovens e eles pedem que os pais os ouçam. Eles pedem para que os pais deem atenção. Porque na correria, na loucura do dia a dia, dessa correria do antigo, né? Que eu não vou falar que é novo, porque o novo agora é diferente, ninguém mais ouve ninguém. As palestras que eu fazia antes de março, não era mais uma casa, não era mais uma casa, não era mais um lar, nem pensar que é um lar, mas sim um hospício. Alguém me diga que não é verdade, que as pessoas chegam em casa cansados, estressados, a mãe gritando para que fulano ajude, para que fulano pegue a mochila, que leve no quarto, que vá tomar banho, que vá fazer lição, que o marido não ajuda, e é só televisão, e é só celular, e um grita daqui, o outro grita de lá, e um berra daqui. O que acontece, gente? Um hospício, um verdadeiro hospício. Que base que tem essa criança que precisa de um alicerce, de uma estrutura, para que ele dê prosseguimento com segurança na vida dele. Tudo que a criança, ou jovem, ou adolescente, ou jovem adulto faz na vida, ele vai pelo impulso. Ele tem
um chakra escancarado, que ele absorve tudo, tudo, para ele selecionar o que é bom e o que não é para ele, o que é certo, o que é errado. Só que conforme ele vai absorvendo tudo, ele olha para trás e ele vê uma base, um alicerce seguro, que são os pais. E se esses pais não têm o conhecimento para caminhar do lado desses filhos, eu não posso andar na sua frente, porque você pode tropeçar em mim. Os pais, no ímpeto, na pressa, querem dizer tudo que os filhos têm que fazer, querem resolver tudo para os filhos. Não tem uma família que eu não pegue, que a mãe superprotege o filho, que quer falar tudo que ele tem que fazer, porque ele tem que fazer. O que ele vai fazer? Ele vai tentar se libertar dessa mãe controladora, manipuladora, porque ele precisa formar uma personalidade masculina. E muitas vezes, ou ele se deprime porque ele vê que não pode sair daquela relação porque ele ama a mãe, ou ele vai buscar as drogas como forma de alívio, porque a droga ele define se ele quer ou se ele não quer. E a droga alivia, da mesma forma que uma automutilação, a droga alivia aquela dor interior, aquele sufoco de que ele não sabe o que fazer para seguir em frente, porque ele não tem conhecimento, porque ninguém passou o conhecimento para ele. Da minha geração, os meus pais tinham uma conduta segura, eles não eram autoritários, eles tinham uma conduta segura, eram honestos. Nunca que meu pai fazia a próxima compra na caderneta, na venda, sem pagar a anterior. Nunca tirou um centavo de ninguém. E os filhos ajudavam, tinham que ajudar e ajudavam sem questionar, tanto no trabalho da casa, como para trabalhar, e o dinheiro era para colaborar em casa. Então, era claro e evidente, através do caráter e dos hábitos, dos costumes dos pais, de que a gente tinha uma responsabilidade. E a partir dos 14 anos, nós saíamos de casa para ir trabalhar e os pais não cuidavam mais. Era nossa responsabilidade. Somente não podia errar. Somente não podia chegar depois das 22 horas em casa. Apesar que a mãe voltava o relógio, né? Mas não podia. Mas, na verdade, as drogas, elas surgem porque o jovem não tem objetivo. Gente, eu tive uma clínica de recuperação e reabilitação de dependentes químicos em que eles ficam super bem. Sabe por quê que eu descobri? Eu fiquei estarrecida que o que eles mais querem é disciplina. É disciplina. Eles têm horário para levantar, eles mesmos preparavam o café da manhã, eles tinham que arrumar as camas, eles tinham que limpar a casa, eles tinham que fazer horta, eles tinham um horário de espiritualidade, eles tinham horário para ver televisão, e eles se sentiam seguros, extremamente seguros. E era muito engraçado, porque eu tenho 1,56 m, vocês imaginam, eu no meio de um monte de marmanjo dependente químico. E quando eu subia, até a chácara tinha uma rua que subia para chegar até a chácara, e eu via neguinho correr para tudo quanto é lado, e eu não entendia nada. Aí eu falei com meu filho, que era o coordenador de lá, que é esse dependente químico que eu falei para vocês, que eu adotei depois de 23 anos, drogado, né? E eu falei, Neurides, por que eles correm tudo? Foi porque a senhora chegou. Mas e daí? Para ver se está tudo arrumado. Gente, eu não falava nada. Eu não falava nada. Simplesmente é uma força moral que nós temos. E essa força moral é da amorosidade verdadeira e da disciplina. Eles tinham disciplina. Tinha uns que não queriam sair da chácara porque eles sabiam que corriam lá fora risco. E a primeira coisa que eles faziam quando voltavam para casa era dormir até tarde e não fazer nada. Então, eles precisam dessa disciplina. Eles precisam, Emmanuel, eu falava para Chico direto, né? Disciplina, disciplina, disciplina. E nas casas não tem disciplina, só tem mãe gritando que ninguém ajuda. Ela grita, 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 grita e ela acaba fazendo tudo sozinha. Não tem um cronograma.
Por que que todo mundo saiu das empresas para ir para dentro de casa? Nas empresas não tem um cronograma, uma hierarquia, funções, atribuições, e a gente deixa de cumprir? A gente deixa de cumprir alguma atribuição? A gente chega atrasado? A gente falta por faltar? Ou a gente, não quero fazer, não vou fazer? Não, por quê? Porque vai ser mandado embora e vai ser deixar de ganhar. Agora, por que que a empresa mais importante de nossas vidas, que é a família, não tem disciplina, não tem distribuição de tarefa? Quanto tempo nós gastamos? Alguém assistiu Super Nanny? Eu não sei se aí em Natal tem Super Nanny, se vocês chegaram... Tem. Assistimos, acompanhamos. Então, meu Deus, eu adorava assistir Super Nanny. Meu marido, na época, falava, você é louca? Você é psicóloga, você trabalha o dia inteiro, ainda você vem assistir Super Nanny, programa de dependência química? É amor verdadeiro pelo que eu faço. E ali eu aprendia também. Eu aprendo todos os dias. Eu estou falando aqui, eu estou aprendendo. Com a pergunta que foi feita, eu estou aprendendo. Então, é isso que nós precisamos. Aprender a fazer diferente. Deus começou por nós, fazendo diferente. Agora, ou nós damos continuidade, ou a gente dá uma de criança ou adolescente, teima com Deus e continua fazendo tudo do mesmo jeito. E nós vamos ter que sacrificar o único motivo que a família muda, porque, gente, a família ama. O único motivo que a família muda é pela dor de ver um filho correr risco, um filho adentrar as drogas, um filho depressivo. E não é frescura, não é frescura, meu Deus do céu. Eu acabei de ler, antes de entrar aqui no programa, que a saúde mental é a maior causa de tudo que está acontecendo com os nossos jovens. E ainda tem esse preconceito de psiquiatra e de psicólogo. A saúde mental é uma maior necessidade do tratamento, e não existe essa que psicóloga, é caro. Não, vá lá, converse com a psicóloga, negocia com a psicóloga, vai pelo convênio, mas faça terapia de família, não leve só o filho, porque o filho não é o problema, o filho é o resultado do problema. E nós não temos que esperar. Marlene, desculpa, eu só queria que você repetisse isso, que acho que é muito profundo. O filho é o resultado da doença. Ele é o manifesto da doença da família. Ele é o manifesto. O latente, o manifesto é aquilo que está se manifestando, um filho problema. O latente é a doença familiar, cada um de nós, e sem culpa, gente, ninguém tem culpa de nada. Ninguém tem culpa de nada. Tem uma pergunta aqui, que se você me permite, Tavares, de eu falar, aquela primeira pergunta: quais os acertos e erros das famílias na atualidade? Não tem erro. Não tem erro. É essa daí que está aí no painel. Isso, do Júnior da Nova Parnamirim. Não tem erro na família. Ninguém erra. Quem é que ama vai pensar em fazer alguma coisa errada para prejudicar o filho? Não existe isso. Existe a falta de conhecimento. Existe a humildade de que eu posso fazer diferente, de que existe formas diferentes. Se a minha geração, a geração da minha mãe e da minha sogra diziam que não existe receita, que não existe bula, que filho não vem com bula ou com receita, hoje existe sim. Só que as pessoas têm preguiça. E aí nós fomos para dentro de casa para ler com o filho, para escutar vídeos úteis no YouTube. Gente, eu acho que já 13 vídeos publicados no YouTube a respeito da educação dos filhos nas diversas etapas de desenvolvimento. Eu não estou fazendo propaganda, não. Eu vou reclamar. Eu tenho vários vídeos que a pessoa economizaria um ano de terapia.
Eu tenho um projeto de escola para pais, familiares e educadores, desde 2010, em que eu falo do desenvolvimento da criança desde os primeiros anos de vida. E vocês sabem como que tem que ser feito para as pessoas acessarem? Eu tenho que mandar para cada contato do meu WhatsApp, porque as pessoas não acessam. Eu estou publicando agora, publiquei o terceiro vídeo a respeito da depressão, do suicídio e suicídio na infância. Agora vai o suicídio na adolescência. Sabe quantas pessoas acessam? Agora, se vocês veem um vídeo no YouTube de uma pessoa, um artista fazendo alguma coisa, um artista passando alguma coisa, vai 30 mil acessos. 30 mil acessos. Então, alguma coisa está errada com o ser humano que está valorizando o supérfluo. E não está buscando recursos para melhorar a si próprio, a família. O Tavares está pedindo aqui como acessar os vídeos. É o canal Psicologia do Amor com Marlene Venâncio. É só procurar lá Marlene Venâncio da Silva, que aí encontra o canal. Tem todos os vídeos lá para assistirem. E olha, eu lamento, porque eu não estou querendo me promover. Eu não estou querendo número de pessoas para me promover. Eu estou querendo colaborar. E de verdade, de verdade. Eu estou falando num programa espírita. Deus está vendo o meu coração. Eu pedi tanto a Deus que me desse a oportunidade de deixar o que está aqui. E o que está aqui. Porque sem o que está aqui, não teria utilidade nenhuma. Então eu pedi para ele que não me deixasse partir com tudo isso aqui. E aí uma amiga que é psiquiatra, mas ela me obrigou praticamente a começar a fazer os vídeos. Marlene, você conhece, nós estamos juntas desde 86, nós estamos trabalhando, ela é mestra, ela é doutora na área de codependência. Então, nós aprendemos juntos a codependência, a trabalhar com dependentes, treinamos área de saúde em Santo André, São Paulo. Então, ela que me forçou a barra para que eu fizesse esses vídeos, doutora Elizabeth Zameru. E agora, a gente está dando com tanto amor e carinho, e a gente vê que dali o conhecimento, que eu passo com humildade, não tenho um preparo nenhum, principalmente na minha idade, agora eu tenho que lidar com a tecnologia, com gravação de vídeo. Já aprendi muito, gente, aprendi muito, estou orgulhosa de mim. Mas só que a gente precisa que as pessoas acessem e aprendam, e leiam, e estudem. Joana de Ângeles, meu Deus, todo mundo vai lá ler Joana de Ângeles, meu Deus, é difícil Joana de Ângeles. Não. O inconsciente de vocês está pronto para Joana de Ângeles. Basta vocês acessarem. Muito bem, e tá aí o canal, não é isso, meu amigo Rodney? Então é só acessar aí o canal que o nosso irmão Rodney botou e já tem. Inclusive eu já peguei esse aqui que é o vídeo 1, certo? Psicologia do Amor, vídeo 1, né? Apresentação no canal com a psicóloga Marlene Venâncio, certo? Nós temos aqui, Marlene, meu amigo Rodney, duas perguntas feitas pelo Face. A gente vai sair do jovem para o mais jovem. Mas antes disso, meu amigo, você quando falou aquilo das 11 horas, Marlene, me lembrou que aqui em Natal, antigamente, tinha o último ônibus, era 10 horas. Se perdesse, não tinha mais ônibus. E mamãe queria que a gente chegasse 11 horas, 10 horas em casa, né? E minha amiga, eu perdi a passagem do ônibus, perdi o ônibus, tive que correr, feito um condenado. Nunca corri tanto. Eu acho que eu corri quase a metade do caminho para pegar o ônibus, para chegar em casa no horário. Porque tinha um negócio aqui, se a gente não chegasse no horário, a mamãe ia começar a ligar para a polícia, para a delegacia, para o hospital. Tem alguém aí, uma pessoa, eu me lembro bem disso, mamãe, sabe como é? Um rapaz assim, não sei o quê. E sabe o que é que eu disse? Mãe, pare com isso é besteira. Fiquei grande, virei pai, faço quase que a mesma coisa.
Vamos aqui para o Face. A gente vai sair de uma pergunta do jovem para os mais jovens, ou como diz aqui o presidente da federação aqui do Rio Grande do Norte, nosso irmão Éden Lemos, jovens há mais tempo, né? Mas leia aí para mim, por favor, meu amigo Rodney. Olha lá. Os idosos estão sozinhos e muitas vezes também não querem continuar e se entregam ao suicídio involuntário. Que os jovens há mais tempo, os nossos idosos, eles também fazem parte da família, né? É aquilo que o nosso irmão falou, a cobertura, né? Eles um dia foram alicerce e hoje são as coberturas, não é isso, querida Marlene? Sim, olha, Tavares, eu tenho a minha mãe, eu tenho a minha mãe com 89 anos. As pessoas morrem de rir quando eu falo que ela é um fóssil, porque de toda a geração dela, ela era em 9 irmãos, só ela. Agora, um fóssil não é algo que vale demais da conta? A minha mãe é a base, a minha mãe é o alicerce de todos. Ela tem 4 filhos, 9 netos e 15 bisnetos. Então, ela é uma preciosidade, ela é uma peça rara. É muito lindo. Só que ela, graças a Deus, tem eu e minha irmã que cuidamos demais da conta. Os irmãos sempre ficam mais aquém, né? Mas também são muito amorosos. Agora, eu e minha irmã, não. A minha irmã, ai meu Deus, a minha irmã morre de medo que ela morre. Eu falo, ai meu Deus do céu, minha mãe está com 89 anos e minha irmã morre de medo que ela morre. Então, eu não tenho esse medo. É claro que eu vou sentir falta, mas eu não tenho esse medo. Ela é evangélica e eu já falei para ela como é que ela tem que chegar do outro lado, que ela não tem que ficar no caixão, que ela tem que procurar o anjo de guarda, sabe? E ela morre de rir. Mas, infelizmente, a maior parte dos idosos estão só, abandonados pelos filhos. Eu não creio, porque os filhos têm que seguir a vida deles como nós seguimos a nossa vida. Eu tinha minha mãe e meu pai, eu ia ver minha mãe todos os dias depois que eu saía do trabalho e sempre visitava minha sogra e meu sogro, que eram minha mãe e meu pai também, todo final de semana. Então eu tive consideração, respeito e preocupação com eles, porque minha mãe e meu pai morreu logo e ela ficou sozinha. Mas hoje, infelizmente, as pessoas estão achando que estão velhas. Mas elas não estão velhas, elas estão se achando velhas. Sempre tem algo de útil para a pessoa de idade fazer. A minha mãe, com 80 anos, nasceu minha neta, que está hoje com 8 anos, a bisneta dela. E aí ela viu minha neta com 10 meses mexer no celular com o dedinho, que ela não se conformava, como é que a menina mexia no celular. Ela falou, Marlene, você não falou que a gente volta? Aí eu falei, sim, mãe, a gente volta. E ela é evangélica. Não se esqueçam. Falei, a gente volta. Então, e se eu voltar, eu não sei nada de computador? E como é que eu vou ficar? Eu não vou sair igual a Clara, que sabe mexer com tudo. Então, eu falei, olha, mãe, é verdade, mas a senhora vai se preparar para isso, né? Vocês acreditem que com 80 anos, 81 anos, ela foi fazer computação? Para aprender a mexer no computador? E ela falou, e melhor do que a gente, viu? Então, nós recebemos no nosso programa, não vou citar nome, mas nós temos o maior orgulho, né? Nós recebemos uma senhora de 72 anos, no começo da pandemia, que ela falou que ela não tinha mais vontade de viver, que ela saía passear com o cachorro dela com a desculpa de que ela pegasse coronavírus e ela morresse. E nós conversamos com ela, é claro, né? Eu adoro pessoas de idade, então conversamos bastante com ela. E qual foi nossa surpresa? Que os nossos anjos de guarda ajudaram, que ela descendo no elevador encontrou uma moça, né, Rodney? Encontrou uma moça que falou para ela que costurava máscaras e adivinha o que ela estava fazendo com a máquina Singer dela, de pedal? Costurando máscaras.
Sempre tem alguma coisa que a gente faça. Sabe por quê? Que a pessoa de idade, Tavares, está assim, desmotivada, sem vontade de continuar, porque só pensou no outro, pensou no outro, pensou no outro, para não pensar em si próprio. Cuidou do outro, cuidou do outro, cuidou do outro, para não ter que entrar em contato com seus conteúdos internos. E aí, quando todo mundo foi embora cuidar da vida, ela sentiu um grande, imenso vazio. Então, ela tem que preencher esse vazio, ir lá no YouTube, procurar o que ela pode fazer, o que ela não pode fazer, e procurar ir num asilo, visitar. Eu acho que eu não me considero velha de jeito nenhum. Eu só tenho idade, mas na minha cabeça não cabe essa idade, porque minha cabeça não cabe. Mas se eu for para um asilo, eu vou agitar esse asilo de um jeito que vocês não têm ideia. Porque tem muita coisa para ser feita. Vai lá no YouTube, procura o que fazer na minha idade, sabe? Procura conversar com pessoas, procura, pede para um neto ajudar. Vai lá se for no YouTube, eu quero aprender a mexer no computador. No YouTube tem um cursinho lá. Tudo tem no YouTube. Eu vou começar a fazer tricô. Tem lá no YouTube que explica direitinho como fazer tricô. Eu amo fazer tricô. Então, tudo tem um jeito. Faça roupinhas de bebê para creche. Vá visitar creche. Vá visitar, como nós temos aqui o Pequeno Cotolengo, casas de crianças, de pessoas com deficiência. Meu Deus! Vocês vão se sentir as pessoas mais privilegiadas da face da Terra. Não fiquem ali perdidas, pensando que os filhos esqueceram de vocês. Não, os filhos não podem olhar para trás. Minha filha, quando foi embora, eu falei, não olhe para trás, eu cuido de mim, e teu pai cuida dele. Vai embora, vai cuidar do seu destino. Eu sofro muito, muitas vezes, a falta dos meus filhos. Mas eu preencho o tempo todo a minha vida, não dá tempo de pensar por causa do que eu faço. Então, tem sempre alguma coisa no YouTube ou no Google que você pode aprender e fazer. Pode ter certeza disso. Nós não somos velhos. Nós não somos velhos. A minha mãe tem 89 anos e eu estou vendo que agora que ela está começando a envelhecer. Porque eu olhava a minha mãe e eu falava, engraçado, ela não é velha. Ela não está velha ainda. Ela não está velha ainda. E agora que eu estou percebendo que a cabecinha dela já está parecendo uma mecha seca, tá cada vez mais frágil, igual uma criança. E eu e minha irmã, a gente dá risada e uma fala para a outra o que deve fazer, o que não deve fazer, para a gente ajudá-la. Minha amiga. É por isso que o presidente aqui da federação, que eu tenho um grande carinho, meu irmão Éden Lemos, ele diz assim, jovens há mais tempo, né? É uma frase muito, muito típica dele. E quem é típica aqui faz pergunta, meu amigo, Rodney, você quer falar alguma coisa em relação, colocar alguma possibilidade na fala da Marlene? Foi feliz a lembrança da Marlene, sobre a dona Helena, e realmente ela estava com essa intenção mesmo, latente na mente dela, para que pegasse o Covid e partisse dela. Mas quando ela encontrou uma jovem com muito entusiasmo dentro do elevador, descendo para realmente pegar lá o material que ela poderia fazer máscaras e que estavam com a dificuldade de achar mais uma pessoa para se juntar ali no próprio prédio, e que a dona Helena falou assim, não, mas se você precisa, eu fui costureira e eu tenho uma máquina lá e funciona, é aquela máquina antiga, que até o Dineu viajou no tempo e lembrou que brincava lá naquele pedal grandão, né, e ficava na correia lá brincando, então todos nós viajamos no tempo. Então, quando a gente tem contato com os nossos patrimônios históricos da nossa família, a gente tem uma beleza, uma riqueza incalculável, né? Quando eles começam a contar as suas vidas, as situações que enfrentaram, vai ser a mesma coisa a gente vai passar por isso aqui e vai poder passar para frente de uma forma positiva, que a gente não precisa repetir esses padrões para aprender de forma tão pesada as coisas que a gente pode aprender com amor. Então, foi muito bacana esse lembrete tão feliz que a gente teve, né, Marlene? Então, eu só tenho que pontuar isso aí.
Muito bem. E a máquina que você fala foi o meu primeiro carro, porque aquela roda era a direção. Aquilo a gente encarra de carro ali, tá entendendo? Não tinha nada. É aquilo que a doutora falou, né? Essas brincadeiras, possivelmente as nossas netas e netos não vão ter, porque não existe mais, né? Quase que areia. Mas, Rony, lê aí que mandaram perguntas para vocês. Ai, Deogénia Miranda, querida amiga, você acredita que esta situação tenha melhorado ou piorado com a pandemia? Por quê? Fala que eu te escuto, tá, Marlene? Tá, oi, Hilde, minha amiga querida. Olha, eu acho, na minha opinião pessoal, né, que tem melhorado muitas coisas na parte da tecnologia, na parte da ciência, dos comportamentos. Só que as famílias estão presas em si próprios, as famílias estão ainda enclausuradas em esperanças, expectativas externas. Não adianta, a resposta está lá dentro da sua casa. A resposta está dentro de vocês. Eu tratei uma família recentemente que eles, eu não cito o nome, é claro, mas que eles permitem que eu fale, porque eu fiquei tão orgulhosa que, gente, todos os meus anos de trabalho compensam devido a uma família que se dá bem. Me procuraram por causa do filho que estava iniciando nas drogas. E o filho, claro, adolescente, tem certeza do que ele quer, e não aceitou o tratamento. Eu não tenho problema nenhum, não quer tratar, não vai tratar. E eu falei para os pais: eu vou conversar com vocês, vocês aceitam, vocês confiam em mim? E comecei a trabalhar os pais. Gente, olha, acho que foram 3 meses de trabalho. Vocês não têm ideia na transformação da família. Vocês não têm ideia do quanto mudou. O pai se aproximou do filho, o pai abraçou o filho, beijou o filho, e pai, sai, sai. E o pai pegou e abraçou e pegou na marra. A menina de 12 anos está conversando com a mãe, eles saíram passear, deram risada juntos, o limite acontece, tanto que eles já estão já a cada 15 dias, depois de 3 meses de trabalho. Quer dizer, é uma raridade. Então, dá para modificar a família quando se criar disciplina, hábitos. Quando o pai começar a agir e não a mãe mandar. A mãe tem que sair de cena, porque a mãe é o modelo feminino, a mãe é o modelo de submissão, a mãe é aquela que controla, a mãe é aquela que manipula. Mulher, meu Deus, é difícil a gente lidar com mulher, eu sou mulher. E o homem acaba ficando no canto dele, porque a mãe acaba protegendo, a mãe não deixa fazer. Não, a mãe não deixa, não, você não quer fazer. A partir do momento que o pai falar, não aceito, vamos conversar? E fazer uma reunião com a mulher para conversar a respeito das atitudes a serem tomadas e de se expressar. Temos um princípio no amor exigente que diz: sem crise não há mudança. Quando a família tiver coragem de contestar, o marido contestar, conversar, sem brigar, ouvir, pensar, refletir, anotar e voltar a conversar, essa família vai se estruturar. E os filhos, é isso que eles pedem. É isso que eles pedem, gente. Disciplina, limites, responsabilidade. Eles só têm vantagens, não têm deveres. Quem é que vai funcionar só com vantagens? A mãe, toda mãe sabe. Eu lembro tanto, meu filho tem um olho muito azul, e quando ele chorava com aqueles olhinhos azuis, lindo de morrer, meu coração doía para dizer não. Mas nós temos que dizer não para o bem deles. A dor é nossa, a dor é nossa. Se eu não suportar minha dor e dizer não para ele, que vai sofrer naquele momento, mas que é o melhor para ele, eu vou sofrer uma dor muito maior mais tarde, porque meu filho não terá tido a oportunidade de criar uma base, um alicerce sólido e seguro. Ele sabendo o que ele pode, o que ele não pode saber. Ele sabendo que ele tem dever, mas que ele tem responsabilidade. E sempre regado pelo espiritual.
Eu vou lembrar outra coisa que vocês vão gostar. Bença, mãe. Deus te abençoe. Bença, pai. Deus te abençoe. Ah, o meu pai era tão bravo, tão rústico, rude. O Tavares conhece os paraibanos, né? E ele falava, meu Deus, não acaba nunca, porque era bença mãe, bença pai, bença mãe, bença pai, bença mãe, bença pai, e os filhos não acabavam nunca. Existia o espiritual, meu pai, todo domingo, nós não contestávamos, ele botava um dinheirinho, um realzinho num cruzeiro, acho que na minha mão, que eu, desde os 2 anos de idade, eu fui criada na igreja evangélica, e foi o maior base, o maior alicerce que uma família poderia dar aos filhos. A religião, não importa qual, católico, evangélico, espírita, o testemunho de Jeová, o adventista, estudei com os dois, todos têm a melhor base e o melhor alicerce na mão, que é a fé. Por que o jovem quer desistir? Porque ele não tem fé, porque ele não tem esperança, porque ele não conhece Jesus. Eu conheci Jesus desde muito pequena. Eu posso citar, narrar partes da Bíblia, até hoje, capítulos da Bíblia, porque eu aprendi desde pequena. E não era lavagem cerebral. O pastor da minha igreja ensinou primeiramente a gente nunca ter preconceito de religião. Tanto que quando eu fui para eu casar, a minha sogra muito católica, ele falou, filha, casa na religião da tua sogra, Deus é um só. Porque não tinha preconceito. Então, gente, é fácil. Vocês não têm ideia como é fácil. Basta usar o amor, sair desse antigo, que não é novo porcaria nenhuma, sair desse antigo e começar a calçar a família de vocês com o novo, que é a religião, que é o conversar, que é o procurar um conhecimento através das leituras, através de vídeos. Tem vídeo para tudo, tem vídeo para casais, tem vídeos para dependências emocionais, tem vídeo para tudo. Por que a família que deveria existir amor, diálogo, dar risada? Meu pai era super bravo, mas a gente ria direto, a gente dava risada direto. A gente jogava tômbola, a gente jogava dominó, nossos pais contavam história de fantasma do interior, e a gente ia morrendo de medo de dormir, mas a gente era feliz. Agora é só briga, grito, xingo, cada um no celular, os pais não querem dar limite, porque enquanto os filhos estiverem no celular não estão dando trabalho, aí cresce, os filhos não querem mais sair do celular, os pais não se conformam porque os filhos acham que os filhos têm obrigação de ajudar, mas eles não vão saber que tem que ajudar se você não distribuir a tarefa com segurança, com essa voz moral interior que você tem. E aí eu corto para uma outra pergunta. Muito bem. Eu me lembrei do que você falou, a gente contava a história de Trancoso, aqui no Nordeste chama-se Trancoso. Você adorava ouvir aquelas histórias, mas ficava sem dormir, porque era um medo tão grande, os cabas contavam com tanto realismo. Olha que você viu o caba passando aqui na orelha, rupiar, como diz o outro. Você adorava aquilo. Queria, mas depois tava um medo para dormir, ia dormir na saia de mamãe. Mamãe me queimou as costas por causa disso. Eu com medo, ela engomando a roupa, aqueles ferros grandes, e eu com medo das histórias, naquele negócio, ela sem querer tocou. No instante eu fiquei corajoso. Mas tem uma pergunta aqui, bem interessante. Leia aí pra gente, o Rodney, por favor. Dentro do Espiritismo, o Evangelho no Lar e evangelização infantil são antídotos contra as investidas das maldades? João Coelho, da cidade de Satélite. Um abraço, João. Obrigado pela pergunta. Quer responder? Responde. Eu acho que você podia começar com você e a doutora fechar, né? Coloca de novo ali, fazendo favor, Tavares. Isso. Muito bem. Bom, João, o que eu vou responder para você, que até o meu filho levantou esses dias com um desejo enorme de fazer uma colaboração, né? Ele veio gravando as coisas aqui,
ele levantou e falou assim, pai, é que nem a doutora Marlene falou, tem muito conteúdo realmente que a gente fica pensando, 30 mil acessos para umas coisas que não trazem informação nenhuma. Ele levantou e falou assim, pai, eu tenho visto que tem muita gente produzindo conteúdos e tendo muito acesso de coisas que não traz nada para a gente, não acrescenta nada. E eu queria fazer algo para poder colaborar. Eu falei assim, tudo bem, o que você quer fazer? Ah, uma mensagem do evangelho, que a gente faz o evangelho em casa, em família. Então tá bom, então vamos fazer um videozinho? Vamos. Aí eu criei o cenário, tudo certinho, coloquei o chroma key, um pano verde de fundo, e a gente foi construindo o texto juntos, e eu coloquei uma imagem muito bacana, que aparece uma luz caindo sobre uma casinha simples. E aí ele trabalhou o texto, né? Que o evangelho no lar, o que acontece quando você faz o evangelho no lar? Então você cria, né? Esse vínculo com os bons espíritos e que você recebe uma proteção, né? Energética na sua casa, né? Então aquela luz que vem do alto e ilumina aquela simples casinha, né? Então é o exercício da família fazendo essa proteção. Então imagina assim, se está ali a proteção energética e a presença dos bons espíritos, né? Então é lógico que a evangelização infantil e o evangelho no lar são as proteções necessárias para todos nós, e também dentro do próprio estudo a gente vai encontrando as respostas. Não que a gente vai passar ileso por umas questões dessas, não, tá? A gente, digamos assim, vai passar com o entendimento que o evangelho nos traz, a gente passa mais confortavelmente, com serenidade, as dificuldades. Nós não estamos isentos. Não é porque eu sou espírita que eu tô. Agora que estou sendo espírita, eu estou ileso, estou blindado, estou com o corpo fechado. Tá? Engano. A gente vai passar até por provações mais pesadas, porque agora a gente tem conhecimento real e não pode colocar a culpa em outro ser, que geralmente a gente direciona, não, isso é coisa ruim. Estou sob influência. Não. É todas as nossas brechas, nossas portas de entrada que eles atuam, né? Eu me lembro que eu falei bem assim, ó, na internet a gente tem a inteligência artificial, você pesquisa lá uma roupa de verão, aí no outro dia você vai abrir um site e já está lá a propaganda de roupa de verão. Então o computador vai analisar o seu comportamento. Espiritualidade inferior vai fazer a mesma coisa. Aquilo que você deixa de brecha, até em pensamento, é onde eles vão atuar. Então, se você faz o evangelho no lar, você está cultivando mente, né? E também tem que fazer a prática, né? Então, não adianta a gente só ler, só falar, comentar e não praticar. É a mesma coisa que você ir lá na casa espírita, tomar o passe, tomar água e fazer as mesmas barbaridades daqui a 2 minutos depois que saiu de lá. Vai anular todo o benefício que recebeu naquela hora. Então, vale a pena investir no evangelho no lar, na evangelização das crianças. É um direcionamento, você está vendo, né? Até uma máquina de costura marcou a infância de alguém, porque se lembra com uma coisa boa lá atrás. Imagine você colocando a sementinha no coração das crianças com o evangelho, né? Conhecendo Jesus, porque vai chegar ao final desse ano e muita gente agora vai se lembrar da presença do Cristo nas suas ceias de Natal, que muitas vezes foram esquecidos pelas famílias, porque o apelo material foi muito mais forte. Hoje vão sentir na pele a ausência de pessoas nas cadeiras, né? Então a gente vai ter toda essa questão para a gente trabalhar, né? Então realmente a gente, quando vê as crianças, são um potencial incrível, né? E a Marlene falou assim, antigamente as pessoas falavam assim que não veio com manual de instrução ou de bolo. O Espiritismo já esclarece que se você estiver atento às inclinações, você já começa a trabalhar justamente essas questões para que no futuro você não precisa repreender um adulto, né? Educar agora na criança é mais fácil do que repreender um adulto. Eu acho que é isso que eu tenho para comentar sobre isso. Com certeza, Rodney. Enquanto você falava, eu lembrei. Vocês podem imaginar o meu trabalho. Eu trabalho com dependentes químicos, eu trabalho com tratamento de família.
de jovens, adolescentes, então todos que são espíritas podem imaginar o assédio. E eu percebi uma coisa, que toda vez que eu faço, como eu estou fazendo hoje o programa, a libertação do meu espírito é muito grande, eu sinto menos peso, muito menos peso, eu me sinto feliz, eu me sinto alegre, eu me sinto disposta a seguir em frente. E não sei se foi na terça ou na quarta passada, o SEIC, que é o Centro Espírita Ildefonso Correia, completou 200 evangelhos, que eles fazem todos os dias o evangelho no lar. E adivinha quem que estava fazendo o evangelho? Simplesmente Divaldo Pereira Franco. Eu assisti no começo um evangelho com ele, que tinha mais de 1.600 pessoas, foi a coisa mais incrível. Mas esse último que ele fez, gente, eu chorei o evangelho inteirinho, porque eu me reportei, eu me transferi para o que ele contou da história do Cristo e de Maria de Magdala. Foi a coisa mais impressionante que eu já vi, e eu percebi que não era só eu, porque as pessoas que estavam apresentando enxugavam a lágrima o tempo todo, o próprio coordenador do trabalho, no final, ele teve que se recompor. Se vocês puderem acessar e assistir esse evangelho do Divaldo, foi a coisa mais incrível. Eu conheço o Divaldo há mais de 30 anos, nunca perco um trabalho com ele, mas eu nunca vi como eu vi esse evangelho. Então, o evangelho, ele nos protege, ele nos blinda das investidas. Eles nos liberta, porque não vem, como o Rodney falou, não é porque a gente é espírita que não tem assédio, muito pelo contrário, é direto o assédio. E pega as maiores fragilidades da gente e tentam derrubar a gente a qualquer custo. Então, eu percebi que quanto mais forte é a conexão com o divino ou com o evangelho, mais a gente se liberta, mais a gente se sente bem para dar continuidade. Vocês não têm ideia dos assédios para eu montar esses vídeos do suicídio infantil, do suicídio adolescente. Vocês não têm ideia que eu tive que fazer para montar esses trabalhos. As interferências são muitas. E eu faço o evangelho no lar, e graças ao bom Deus, agora eu tenho a SEIC, né? Que todos os domingos, às 10 para as 10, eu acesso, que o meu evangelho no lar é no domingo, e faço o evangelho com eles. Então, já fiz evangelho com Raul Teixeira, já fiz evangelho com a Sandra Borba, já fiz evangelho com o Divaldo, e eu me sinto muito orgulhosa e muito feliz por essa oportunidade. Então, o evangelho, sem ele, a gente se perde. E a gente se perde, gente, de uma forma que quando você percebe, você está fora do planeta. Então, para a gente voltar, é bem difícil. Muito bem, minha amiga Marlene. Chegou aí, ó. Quem estava faltando para essa festa, não estava faltando, já estava aqui, né? E a gente conseguiu trazê-lo, nosso mestre, modelo e guia. Nós já estamos aí com o tempo um pouquinho estourado, mas chegou uma pergunta que foi uma das primeiras que até passei para você e eu não queria sair sem poder responder. Eu queria fazer assim: eu faço a pergunta, o Rodney lê, faz algum comentário, passa para você, faz as considerações finais, eu vou fazer a divulgação da rádio e Marlene, você faz a prece de encerramento, se você puder nos dar esse prazer, certo? Rodney, essa daqui chegou antes do programa começar. As escolas de hoje mais atrapalha ou ajuda a formação da educação das crianças e dos jovens? Ou isso continua sendo um trabalho apenas dos pais ou famílias? Jax de Neópolis. A escola de hoje mais atrapalha ou ajuda? Olha, inclusive, essa semana a gente tem essa discussão aqui onde eu moro, aqui em Pinhais, município, né, dessa questão das escolas. E aí você vê no grupo de WhatsApp os pais dizendo assim, eu quero que o meu filho reprove. Eu quero que a escola aprove meu filho. Tá tudo errado, tá? Nós não temos nem aprovação, nem reprovação.
não teve aula esse ano, né? Não teve um trabalho de educação. Então, o que acontece? Eu considero que nós estamos na questão de retomada. Então, não tem aprovação nem reprovação. Continua do jeito que está. Paralisou todas as nossas vidas, paralisou também essas questões. Né? A gente não se sente seguro de mandar nossos filhos. Na questão das escolas, a gente tem a seguinte forma de analisar. Vai muito de quem está gerenciando o poder público. Por quê? Meu filho esteve numa creche da Federação Espírita do Paraná, 4 refeições, uma creche sensacional. Tem 8 anos e ele fala que foi o melhor período da vida dele, tá? Uma instituição espírita. Não que vai estar passando ensinamentos espíritas dentro da creche, porque tem que seguir o cronograma da Secretaria de Educação, tá? Mas a forma como é o tratamento e trabalhando as crianças dentro dessa instituição. Eu coloquei meu filho, depois que saiu ali da fase, numa escola particular. Paga-se caro e realmente na escola onde ele passou, eu tive que tirar e colocar numa pública. E na escola pública municipal, o meu filho evoluiu muito, muito mesmo. Então vai do gerenciamento de cada prefeito, né? Então do poder público. Se eles investem realmente na educação e têm o comprometimento dos seus profissionais, é lógico que a educação vai muito bem. Agora, nesse período de pandemia, a gente está tendo dificuldades, porque o método do ensino mudou com o passar dos anos. E nós tivemos um ensino diferente. Então, as coisas para as crianças estão mais fáceis, existe muito mais recursos para o ensinamento. E nós temos dificuldades realmente de poder passar esse conteúdo. E os professores fazem cursos, tem todo um trabalho para passar a mensagem, coisa que os pais não têm. E aí tem os afazeres de casas. Mas eu te digo uma coisa, vale a pena investir, e é por isso que nós temos um papel muito importante na nossa sociedade, é que nós temos que fiscalizar o nosso poder público para que realmente tenha um ensino de qualidade. O foco está na educação, tanto na educação escolar, como na educação dentro de casa. Começa dentro de casa, para que depois o filho possa refletir o que aprendeu no lar, as coisas lá fora, contribuindo com a sociedade. Então, a verdadeira escola começa aqui dentro do nosso lar. A escola lá de fora é um reflexo daqui de dentro, tá? Então, eu acredito nessa questão da educação nesse sentido. A Rodney tem toda a razão, porque a escola, na verdade, não atrapalha desde que cada um faça a sua parte. Na verdade, o que acontece dentro da família, que é o pai jogar a culpa na mãe, a mãe jogar a culpa no pai, acontece na escola também e na família. A família culpa a escola e a escola culpa os pais. Enquanto não houver um consenso, enquanto não houver uma união em prol dos seres, únicos seres que importam, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Não vamos chegar a lugar nenhum. A criança precisa somente ser ouvida e amada. É muito fácil lidar com a criança e com o adolescente desde que eu o ouça, a sua dor. Por que quando a criança tem problema é frescura? Por que quando a criança está depressiva, isso é frescura? Não, a criança tem sentimento. Meu filho se apaixonou aos 10 anos e eu achei a coisa mais incrível do mundo, porque eu senti realmente que ele estava amando. Então, nós temos que respeitar a criança, nós temos que ouvir, nós temos que parar de olhar para o celular. Eu tive uma menininha que falou, eu não consigo falar com a minha mãe, não consigo, ela fica falando comigo e falando no celular, ela não pode falar, não, fale para ela te ouvir, não, mas ela fica falando no celular, não adianta, não adianta. Então, gente, nós precisamos parar e fazer o novo, o novo, o novo. E o novo é ouvir. Para isso, nós temos 2 ouvidos e uma boca. Ouça o que o teu marido tem para falar, ouça o que a tua esposa tem para falar, pensa sem pensar, ouça sem pensar.
Depois volta para conversar. Pensa depois e volta para conversar. Faça isso com as crianças também. Olhe nos olhos da criança. Deem o limite necessário. Façam distribuições de tarefa. Aí a gente pode conversar daqui a um mês. Vamos ver o que mudou? A gente não volta daqui a um mês, não. Para mim, na próxima semana já tá bom. Tá aí o que o nosso irmão Rodney colocou, a palestra do Divaldo. É só acessar o YouTube, né? E colocar Evangelho no lar. Evangelho no Lar. Colocou, já encontra aqui. Eu já estou tentando aqui, ver se eu consigo. Mas muito bem. Eu queria as considerações finais do nosso irmão Rodney e da sua. Depois eu vou fazer a divulgação da rádio e a gente volta para a prece. Mas, meu amigo, as suas considerações finais serão assessoradas por um pedido. De novo, mais uma vez, lembra aqueles personagens que tinha na televisão, não sei se era Teletubbie? De novo, mais uma vez, né? Traz o pessoal de novo, mais uma vez. Bacana. Eu só tenho a agradecer realmente a oportunidade de falar desse tema que é muito importante nos dias atuais. Na verdade, não atuais, né? Sempre, sempre. A família realmente é uma coisa maravilhosa, onde a gente exercita a paciência e tantas outras coisas que às vezes a gente não tem ainda, né? A gente fica imaginando como Deus é tão sábio, né? Eu lembro da Sandra Borba aqui numa conferência, falou assim, como Deus engana a gente com aqueles fofoquinhos, bonitinhos. Por mais tarde vai ser revelado quem pegou no meio da família, que danadinho, que traste. E a gente vai fazendo dentro da família esses reajustes amorosos e muitas vezes inimigos de várias encarnações, às vezes por um ato de amor, caminho de mãos dadas por esse planeta, depois na espiritualidade, enfim. É muito bacana ver como o Pai trabalha de formas que a gente nem imagina, mas que é uma estrada redentora, sabe? É uma caminhada muito bonita. Eu não posso dizer que eu sou o melhor pai do mundo, que eu realmente tenho toda essa atenção que realmente minha família merece, mas estou na caminhada. Então, por isso que eu sempre falo, modelo e guia é Jesus. Se a gente colocar outra pessoa num lugar só porque fala bem, o que é bonitinho, tá danado. Vai ter referência ruim, né? Então, a nossa transformação começa a gente assumindo que a gente é falho, mas que a gente pode caminhar com mais suavidade, pensando que a gente pode se melhorar a cada dia e não deixar que essas ideias fixem nossa mente e a gente aceite como um bloqueio, tá? Vamos seguir em frente. Fala assim, tô errando, mas eu tenho condição de acertar na próxima. Vamos lá. E assim vai, cada dia melhorando, cada dia melhorando. Se você não tem uma referência boa, né? Procure em tantas outras, né? A gente às vezes se surpreende, às vezes com uma palavra de alguém que está passando na frente da nossa casa e vai coletar o nosso lixo, que a gente às vezes chama de lixeiro, catador de lixo, ou simplesmente um agente da natureza, que eu gosto muito de falar isso, que ele é um agente da natureza, valorizá-lo dessa forma. A gente caminha assim. Vamos valorizar aqueles que realmente são positivos em nossa vida, são modelos edificantes, como os nossos pais, nossos avós, nossos familiares, nossos amigos. E se não tiver, a gente sempre encontra um ombro amigo capaz de nos auxiliar nesses momentos difíceis. Um abraço a todos e muito obrigado. Deixa eu só falar antes da Marlene. Segundo André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, lá no finalzinho, os nossos garis são médios da limpeza. Tá lá explicitado, viu? Os médios da limpeza. Lá no finalzinho do livro. Marlene, querida, por favor. Aí eu já faço a prece de encerramento, né? Eu vou fazer agora a divulgação da rádio. Aí você volta com as considerações finais e já faz a prece, tá certo? Tá, Então a gente vai agora tá para a nossa
a nossa programação da rádio, né, da nossa web rádio Estação da Luz, a rádio que emana a paz aqui de Natal para todo o planeta Terra. E nós gostaríamos de falar da nossa programação matutina. Então, toda segunda e sexta-feira, nós temos aqui a partir das 8 horas da manhã o programa Espírita nos Domínios da Mediunidade, com o nosso irmão Amadeu Ferreira, o meu mestre, o meu professor, e o nosso querido Renato Bezerra e equipe que fazem esse programa. Na terça-feira, como foi hoje, nós temos o nosso irmão Décio Soares e Marília, lá de São Paulo, aí pertinho de vocês, lá de Guaianazes, o programa Espírita Construindo Pontes para a Eternidade. Na terça-feira, estuda-se o Evangelho segundo o Espiritismo e na quinta-feira, o Livro dos Espíritos. E na quarta-feira, nós temos o programa Espírita Filosofia, Ciência e Moral, com o nosso irmão Alexandre Santos e equipe. Inclusive, faz quase um mês que toda quarta-feira eles estão estudando o Código Penal da Vida Futura, que está inserido lá no livro O Céu e o Inferno. Então, um estudo muito bonito. É a nossa web rádio, o nosso modelo e guia. Hoje nós tivemos a felicidade de termos aqui a nossa irmã Marlene e o Rodney falando sobre a família Trampolim para o Amor, porque aqui Natal é conhecida, né, o Parnamirim, onde nós estamos, é conhecida como Trampolim para a Vitória. Então é por isso que eu botei aí Trampolim para o Amor, que é muito mais do que a vitória, né? A puxação de saco aqui pela nossa cidade. Mas muito bom que a família é maravilhosa. Amanhã, quarta-feira, nós vamos para Sergipe, a terra onde Divaldo Pereira Franco começou a fazer palestra, né? Foi lá a primeira casa espírita. E ele ficou impressionado com o outro, disse: quem é esse cara aí que está fazendo palestra aí, tá famoso? Era ele mesmo, né? Eu sabia. Lá abrigo espírita Pedro Garcia Moreno, de Itabaiana, as bases do espiritismo, com o nosso irmão Edson Costa e a Marcele, e mais uma equipe que vai vir aí de Itabaiana. Na quinta-feira nós vamos para Brasília, mais precisamente para a Federação Espírita Brasileira, falar com o nosso irmão Geraldo. Todo mês aqui faz programa conosco, um amigo de longas datas, e ele vai falar sobre o caminho para o entendimento, né? E aí tem todas as nossas federativas, as casas que são aquelas que norteiam o espiritismo aqui a nível de Brasil. Na sexta-feira, nós temos um encontro toda sexta com o nosso irmão José Soares, aqui da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Costumamos dizer que é uma enciclopédia ambulante em relação a conhecimentos espíritas e outros também. Falamos semana passada sobre as profecias já aconteceram ou ainda vão acontecer, e esse tema vai se repetir agora, sexta-feira próxima. No sábado, nós vamos para Santa Catarina, com o nosso irmão Alessandro Jorge e a Juliana Kurger. Eles vão falar sobre o livro Luz de 1915, Fé e Esperança. Por que 1915 foi tão importante que gerou um livro? Então vamos ver que ali foi lançada uma casa, tem uma série de histórias muito lindas, divinas e maravilhosas. Encerrando a nossa semana, já todo domingo, já estamos há 2 domingos, nós temos agora mais um programa aqui na nossa web rádio, né? Todo domingo o programa Espírita, Atualidades do Pensamento Espírita, com o nosso irmão Cosme Deolindo e Silvia Almeida, lá da Congregação Espírita Francisco de Paula, do bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro, onde viveu, né? E desencarnou nosso querido Bezerrão, nosso Bezerra de Menezes. E o programa dessa semana, desse domingo, vai ser Os Espíritos Influenciam as Nossas Vidas? Quem quiser saber, domingo aqui com a gente. Não é isso? Meu amigo Rony, minha amiga Marlene, e a gente vai seguir em frente. Rony, eu só queria que, antes de mais nada, deixa eu só tirar aqui a tela, botar aqui, tirar aqui e voltar pra gente. Eu queria que você lesse algumas coisas aqui que o pessoal mandou aí pra gente. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Tá bom. Deixa eu ir pra cá, só um momentinho aqui. Agora vai. Pronto. Que ela mandou aquela pergunta que a Marina deu. Um abraço, Eugéria. Tá? Isso aí. A Elizabeth Alves, boa noite, Deus abençoe você também. Maria Soares Silva, boa noite também para você, obrigado. Isso aí, sempre colocando o Dineuzão. Dineu.
Tineu tá feliz com a entrevista que deu. Muito feliz. Um abraço, amigão. É um companheiraço. O Anja. Vanja. Eu conheço há 22 anos. Muito bem. Então é amiga para um bocado de tempo, né? Então, muito bem. É isso que é o programa, essa beleza que vocês proporcionaram para a gente. E eu queria agora que você nos brindasse com a sua verba através da prece. E aquilo que você me pediu, viu, Rodney? É que eu não estava com condição, mas conseguimos aqui, porque agora a gente está dividindo aqui tudo, sabe? Porque você sabe o negócio em casa, minha filha é professora, aí tem que dar aula até as altas horas da noite, e estava lá com um dos televisores aqui de casa ocupado, né? Mas a gente vai fazer a prece, vamos botar a paisagem maravilhosa de Jesus cuidando da gente, né? Aquele cuidado especial de Jesus. Por favor, minha irmã, nos brinde agora com a prece de encerramento. Eu gostaria de agradecer a todos, do fundo da minha alma, pelo prazer de poder passar o conhecimento e deixar uma marca, né? Deixar o amor e o carinho com que eu fiz tudo que nessa vida. Então vamos mentalizar a figura meiga do nosso Cristo Jesus, agradecendo primeiramente a Deus por tê-lo enviado para nós, agradecer a Jesus por esses mentores maravilhosos que nos assistem, nossos mentores individuais, agradecer pela transformação da qual estamos fazendo parte e que estamos tendo a oportunidade de nos preparar para sermos servidores do Cristo, para sermos seus servidores. Agradecer pelo conhecimento, pela nossa mente, pelo nosso espírito, pelo nosso intelecto. Agradecer sempre, Jesus. Agradecer muito, muito pelas pessoas todas que estão ouvindo, que se conectam a nós e que toda essa energia que nós geramos de amor, carinho, conhecimento, esperança e acreditar no futuro possa se ampliar a todo o planeta Terra, se ampliar a todos os lares, a todas as crianças depressivas, as crianças com potenciais suicidas, os adolescentes, os casais, aos governantes, principalmente aos governantes que dirigem o nosso país, os nossos estados, municípios. Muito obrigada, Jesus, que a luz do seu amor se derrame sobre o planeta Terra, porque a nossa fé, a minha fé, é de que tu estás no comando, é de que agora não é a nossa vontade, mas sim a sua que se fará, e de que todos os que estiverem tentando fazer mal aos filhos, aos irmãos de Jesus, aos filhos de Deus, não irá mais ter oportunidade, porque tu estás no comando. Muito obrigada, Jesus. Obrigada a todos os ouvintes. Obrigada a vocês, meus amigos, Tavares, Rodney, a todos que estiveram presentes conosco. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigada e boa noite a todos. Nós é que agradecemos, minha amiga e meu amigo, muito obrigado, que a paz do Cristo, o amor de Jesus esteja no coração de todos nós. Voltamos com a nossa programação normal pela Web Rádio Estação da Luz, Paz e Luz com Jesus. Voltamos amanhã, um beijo no coração de todos, muito obrigado.